aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? Storm na área, começando aqui para esta semana que está iniciando. Dia 25 de junho de 2023, são 16 horas e 48 minutos. Estou preparando aqui os meus estudos para a semana que está começando. Muito bem, vamos olhar imediatamente então as coisas que estão acontecendo dentro de criptomoedas. Vamos falar depois das criptomoedas, vamos falar de índice futuro, dólar, principais ações para a semana. E vamos falar também sobre principais ativos do Forex, entre eles euro contra dólar, e vamos falar também de ien contra dólar, de maneira que a gente tem uma ótima sobrevoada em cima dos principais ativos que podem ser trabalhados no mundo. Então, se você quer ter uma rápida visão do que está acontecendo nos mais diferentes mercados, pega a pipoca, prepara aí, não te esquece de deixar o like, não te esquece de se inscrever no canal e a gente vai poder com isso então trocar umas ideias sobre isso aqui tudo. Vamos lá? Todo mundo comigo? Então, primeiramente, vamos colocar aqui na tela imediatamente BTC contra dólar Tether. A gente já vinha conversando há algum tempo que o BTC vem trabalhando dentro de uma tendência de alta no gráfico semanal, dentro de uma perna de baixa. Essa perna de baixa terminou na semana passada, sendo que essa perna de baixa estava tocando um topo anterior rompido, que era a região dos 25.293 dólares. E no candle número 24, então, que foi a semana passada, nós literalmente abandonamos o ciclo de recuo e iniciamos um forte ciclo de alta. É importante que a gente veja que nos anos passados, os candles que bateram no nível 24 foram candles que aceleraram o mercado, como a gente aconteceu aqui no ano passado. E aqui a gente vê que a gente fez um possível fundo aqui também no candle 24, foi esse 24 e 25, e depois fez esse fundo de mercado. E a gente consegue ver depois, anteriormente, o candle 24 e 25 do ano de 2020, também marcando um fundo para o ano 2020 e uma aceleração de mercado mais importante. Então, com isso, a gente está percebendo que candles, a 24ª semana de cada ano, acaba sendo uma semana importante para a definição de topo ou fundo dentro do mercado de criptomoedas. Tá? Então a gente está olhando aí, tendo 24 tendo sinalizado esse ponto, aparentemente marcando então metade do movimento. E se nós estivermos marcando metade do movimento para o resto do ano, que seria o segundo semestre, nós esperaremos BTC atingindo a região de 46.813 dólares até o final do ano, trabalhando este canal de alta que a gente vencia aqui. No gráfico diário, topos e fundos ascendentes, estamos vendo que está chegando muito perto de uma zona de resistência. É importante que a gente entenda que mesmo numa tendência de alta, nós teremos alguns movimentos de recuo, nós passaremos por alguns períodos de recuo, algumas pernas de baixa que irão produzir movimentações, inclusive que permitirão a um trader trabalhar preços melhores dentro do BTC. Neste momento, eu estou esperando um próximo recuo para poder comprar um pouco mais de BTC e carregar os meus BTCs a mais dentro do cenário. Acho pouquíssimo provável. Ouvi dizer algumas pessoas que estavam pensando em ver o BTC de novo perto da região dos 11 mil dólares. Cara, acho pouquíssimo provável. Teria que quebrar toda uma tendência de alta, teria que quebrar toda uma estrutura de alta que está sendo confirmada no gráfico semanal e acho então o caminho menos viável neste momento. Ethereum, neste momento, trabalha dentro de um cenário um pouco mais frágil do que o BTC. Ethereum está um pouco mais fraco do que o BTC, mas também opera numa tendência de alta e também teria como objetivo voltar realmente para essa região de topo anterior aqui em 3.322 dólares. E aqui eu construiria sim, provavelmente um alvo para o final do ano dentro do Ethereum nessa região de 3.260 dólares, o que já é também uma variação percentual muito expressiva, algo em torno de 66%, e é natural que nesse momento a gente esteja grudado nesse topo anterior aqui, que é uma zona de resistência, incomodando um pouco o cenário do Ethereum, e a gente está acumulando aqui há mais ou menos uns 4 dias andando meio que de lado nessa zona de resistência em 1925, 1930 dólares, tentando romper essa região. No momento que a gente rompe essa região, a gente fica relativamente livre para buscar uma área mais acima, uma área que encontra-se na faixa de 2.140 dólares, que seria a resistência mais próxima nesse momento. Outras criptos que chamam atenção, as altcoins, digamos assim, que não são tão poderosas quanto o Ethereum quanto o BTC, elas estão um pouco mais frágeis, exceto a INJ. A INJ também está muito potente, muito forte, boa tendência de alta, inclusive a perna de baixa da INJ foi menor do que as outras pernas de baixas observadas. A gente consegue flutuar aqui num cenário de alta bem mais expressivo, inclusive percentualmente maior. A movimentação de alta dela seria 440% para cima, se cumprir o alvo esperado lá em 39 dólares, sendo o INJ talvez uma das principais criptos nesse momento, das menores, que me chama a atenção
nesse cenário atual. Você tem alguma outra cripto principal que te chama a atenção, dessas menorzinhas? Não estou falando nem do Ethereum, nem do BTC, obviamente. A gente tem Matic está bem fraca ainda. Matic encontra-se em cima de um fundo anterior, topo anterior rompido. Essa região é topo. Aqui também é um fundo. Tocamos essa área, mas sem dúvida alguma que Matic não é das criptos a mais poderosa. Ela foi atingida pela situação da SEC, tentando deslistar ela de algumas das principais exchanges do mundo, e isso pesou um pouco em cima de Matic, pesou um pouco em cima de Solana também, que também está machucada, também está doída, também está dolorosa, também não está tão bem quanto a Engie e outras criptos menores. Então a gente está olhando aí que nesse momento o cenário começa a entrar mais compra, especialmente com a redução da possibilidade do aumento na taxa de juros americana. O mercado trouxe dinheiro para o mercado de criptomoedas. Vamos olhar agora o mercado de ações Brasil e futuro Brasil. Galera, nesse momento o índice futuro para mim encontra-se em cima de uma resistência muito importante. Tá? Isso aqui é gráfico semanal. A gente está tocando o topo que foi 2 vezes testado no ano passado, 2022, também foi topo em 2021. E, portanto, uma zona sólida de resistência. O estocástico lento extremamente sobrecomprado e eu nunca vi realmente o estocástico lento ficar tão sobrecomprado por muito tempo. Normalmente quando toca essa região é topo, 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 topo. Nem que seja um topo intermediário, mas é um topo. Então eu esperaria pelo menos algumas semanas de correção dentro do mercado brasileiro, dentro de Bovespa. O suporte mais próximo que eu vejo que o mercado pode vir a testar logo a seguir, numa eventual correção, seria a região dos 113.780 pontos, a zona onde especificamente eu esperaria que acontecesse a principal área de compradores se apresentando. No final do ano passado, eu tinha desenhado que minha expectativa de fundo para o Ibovespa era perto do dia 29 de março, e a minha expectativa de topo para o Ibovespa para esse ano seria pelo dia 16 de junho. E eu ainda sigo com essa perspectiva. Para mim, nós marcamos topo no mercado lá pelo dia 16 de junho, com possibilidade de iniciarmos um processo corretivo. No final do ano passado, eu tinha sido bem pessimista, eu tinha dito que meu alvo seria um Ibovespa perto da região dos 90 mil pontos. Tá? E, de fato, tá? É uma interpretação bastante pessimista. Eu acho que agora tem menos chance, mas ainda acho que tem uma boa possibilidade, sim, do mercado voltar para a região dos 99 mil, talvez 100 mil pontos ainda este ano, cutucando essa área, especialmente se entrar uma crise maior nos Estados Unidos e isso empurrar o mercado um pouco para baixo. Então, nesta zona, eu penso que é perigoso tomar posições compradas, apesar de alguns ativos surgirem como interessantes na ponta da compra. Eu estou olhando o próprio índice futuro pensando, cara, isso aqui para mim está ficando cada vez mais interessante pensar numa ponta vendido, porque eu tenho realmente um stop curtinho para um alvo longo. Se eu pensar em vender a perda da mínima desse candle que está aqui, então vendendo aqui, eu estou falando de um stop, com um stop acima da máxima, eu estou falando de um stop de 2.600 pontos. Se a gente chegar perto, pelo menos do topo anterior, já são 8 mil pontos. Se eu chegar perto do fundo prévio, já são 17 mil pontos. Então, sim, eu estou considerando seriamente aqui entrar em posições vendidas na perda dessa mínima desse candle da semana passada, colocando meu stop acima dessa máxima, e o meu alvo seria, no mínimo, a região do topo prévio, que foi rompida na zona de 112.586 pontos, média maior de 80 caindo, estocástico lento, muito subcomprado. Isso tudo me indica, sim, possibilidade, no fundo. Para que a gente consiga romper essa região, o mercado teria que entrar uma pressão de compra absurdamente forte. E eu entendo que nós já estamos subindo há mais de 9 semanas consecutivas com pouca possibilidade de seguir esse ciclo. Não estou dizendo que é impossível, só estou dizendo que é o menos provável. A gente pega alguns papéis como, por exemplo, Bradesco. Eu estou olhando o Bradesco dentro dessa linha de tendência de baixa aqui, linha de resistência inclinada. A gente tocou essa zona, estocástico lento sobrecomprado, candle vermelho sendo praticamente um engolfo de baixa. Não é bem um engolfo de baixa, mas é um candle extremamente baixista fechado na semana passada. A perda dessa mínima aqui, para mim, estabelece sim um cenário plausível de pensar numa posição vendida dentro de Bradesco, com meu stop acima dessa máxima aqui. E meu alvo seria sim retornar pelo menos para próximo dessa região de fundo aqui 13. E isso seria possível para mim montar travas de baixa, seria possível para mim montar eventualmente uma compra de put para tentar me beneficiar de um recuo de Bradesco para a região de suporte encontrada nessa zona aqui em R$13. Não, acho que não chega em 13, honestamente. Eu acho que um próximo recuo deve encontrar aqui na região de 14,50 algum tipo de pressão de compra rolando.
Outros papéis que ficaram importantes para mim para venda seria a própria BOVA11. Galera, para mim esse cenário aqui é um retangulão e dentro desse retangulão nós estamos grudados na zona de resistência e por isso eu olho sim a possibilidade de uma venda aqui como algo atraente para mim, porque se perder essa mínima vai ser um trap em cima da máxima do ano e ao mesmo tempo indicaria a possibilidade de um recuo para cá. Então eu estou pensando em comprar puts de BOVA, sim, para proteger minha carteira. Eu estou pensando em montar travas de baixa em BOVA, sim, para proteger minha carteira também, para tentar faturar algum movimento de recuo. E eu entendo que tudo isso tem riscos limitados. É óbvio que eu estou operando contra uma tendência que por enquanto é uma tendência de pressão de compra acontecendo. Mas isso me interessa bastante nesse momento. E a gente olha aqui Braskem, por último, é um outro ativo que num gráfico semanal tocou uma zona de resistência muito importante. A gente está vendo média móvel de 80 caindo, a gente está vendo estocástico querendo subcomprado, a gente está vendo um trap em cima do topo anterior. E se perder essa mínima aqui para mim, eu vou trabalhar uma possível venda nesse movimento com o meu stop ficando acima dessa máxima. Isso não é nenhum tipo de call, é apenas a interpretação de que a gente está realmente trabalhando sobrecomprado em cima de uma zona de resistência com possibilidade de voltar para cá pelo menos. Isso me interessa de sobremaneira como um trade possível a ser trabalhado dentro de Braskem nesse momento. Esses são os ativos que me chamam a atenção para possíveis vendas na semana que está iniciando. Para as possíveis compras, a gente tem vários. LWSA3 para mim formando um belíssimo candle pavio, em cima já da média móvel de 80, virando a média móvel de 80 para cima. Então se a gente abre num gap de alta na semana que vem, pode sim para mim ser um ciclo, talvez mais uma última perna de alta para buscar a região de 11,26. O meu stop, eu deixaria um stop bem curto, abaixo da mínima dessa semana que terminou, então fica um stop curtinho. Se o trade evoluir, maravilha. Se não evoluir, paciência, faz parte do risco de ser trader. Eu gosto de STBP3. STBP3 numa ótima tendência de alta, topos e fundos ascendentes, fez um 1, 2, 3 de compra, mínima mais baixa, mínima mais alta, e forma aqui um candle pavio. Este talvez seja o candle pavio mais bonito que tem nesse momento, porque a tendência é de alta e não tem grandes resistências no lado esquerdo do gráfico. Na verdade, a gente opera em topo histórico e esse papel eu considero talvez um dos gráficos mais lindos que eu tenho aqui na tela. BBSE3 me chama a atenção também. BBSE3 está dentro de uma zona de suporte observada por topos anteriores, fez um trap. A gente vê que esse trap está desenhado em cima desse fundo 20, 21, 22, 23, 24. A gente perdeu esse fundo no candle 25. Estocástico olhando sobrevendidaço pra caramba. E média móvel de 80 ainda subindo. Se a gente compra essa máxima aqui, isso aciona para mim um possível trap. Lembrando que o setor de seguros, ele é prejudicado por alta da taxa de juros. Então, taxa de juros, perdão, ele é prejudicado por baixa da taxa de juros. Se a taxa de juros recua, esse setor tende a sentir mais e tem enfraquecimento. Porto Seguro, BBSE3 e o WIS3 são empresas que são contracíclicas com taxa de juros. Como houve nesse cenário, na última conversa do Banco Central, a ideia de que não iria se baixar a taxa de juros, isso fez com que esse papel, BBSE3 e outros papéis desse setor, deixem essa puxada que a gente está olhando aí. Além desse papel, nós temos CEAB3, tá? Que também está dentro do setor de varejo, também dentro de uma boa tendência de alta, rompeu média móvel de 80 para cima, fez um candle muito importante com essa sombra superior aqui, está querendo romper essa região, rompe dessa região, isso para mim é um mastro e bandeira no gráfico semanal. Esse mastro e bandeira teria como alvo no gráfico semanal 7,66, o que também seria uma movimentação importante, já que livrando-se dessa resistência, a próxima, na verdade eu entendo todo esse movimento aqui com o objetivo de voltar para essa região que está aqui, e portanto eu estou atento para CEAB3. A gente tem o setor elétrico ganhando muita força, a gente vê Copel dando uma pancada para cima. Esse papel está muito interessante, ele está dentro de um canal de alta de longo prazo, que é resumidamente falando esse daqui. Estamos no meio do canal, o rompimento dessa região aqui vai liberar Copel para um ciclo mais altista ainda. Ela fez um engolfo de alta na semana passada. Esse engolfo de alta ele está em cima da média móvel de 8, é um trap de raposa, e tudo isso me permite observar o rompimento da massa semana passada com um alvo sendo 2 vezes o risco para cima em 9,37. Eu estou olhando o Copel, eu estou olhando o LT6 também dentro desse movimento de alta, e para mim é um V15 com um objetivo de retorno para essa região, só que a LT6 não me permite entrada agora. Eu estou olhando a CEMIG 4 dentro desse mesmo setor, rompendo o seu topo histórico. A gente está vendo isso acontecer aqui
Tá? Realização frustrada, rompida para cima. Eu falei sobre esse sistema operacional semana passada no Café Tricoações. Tudo isso a gente vai comentar muitíssimo no Storm Experience. Se você não está ligado no Storm Experience, dá uma procurada sobre isso. Vou passar 21 dias em tempo real, trabalhando as operações, mostrando as coisas acontecendo no mês de julho. E você está convidado para participar junto, podendo interagir comigo e esclarecer dúvidas nessa situação toda através do Storm Experience. A gente que está lá no meu... O link está lá no meu Instagram, na bio do Instagram. CXSC3, tendência de alta, é dentro dos traders. Trap de raposa sendo desenhado. Gosto muito desse padrão. Isso me interessa de sobremaneira a caixa de seguridade nesse instante. Outro ativo que me chama a atenção, Ciel3. O Ciel3 entrou na zona de contexto de compra. Tem comprador defendendo essa região aqui. A gente consegue perceber isso facilmente. Muitos compradores entrando nessa zona. Média móvel de 80 subindo, suporte na região de 4,50, estocástico lento sobrevendido, 1, 2, 3 de compra criado, candle branco produzido, a ruptura de 4,75 libera CL3 para buscar o seu topo aqui do retângulo em 5,77. Meu stop é relativamente curto e meu alvo é mais longo. Me interessa esse possível trade position em CL3. RADL3, topo histórico de RADL3, topos e fundos ascendentes. Média móvel de 8 subindo, média móvel de 80 subindo, realização frustrada aqui nessa zona de preço. A gente formou um inside bar, outro inside bar, fechou perto da máxima. Eu vou ficar muitíssimo ligado para a RDL3. A ruptura desse ponto libera o papel para buscar pelo menos essa amplitude para cima. E nós estaremos falando de um alvo mínimo de 31,24, eventualmente 33,18. E por isso eu estou olhando esse papel e estou cogitando na minha lista de possíveis ativos que me interessam. A gente tem Home 3 também. Cara, são muitos papéis realmente em pontos atraentes. Vejo que a Home 3 também opera dentro de um canal de alta, bem tranquilo de ser desenhado. A gente rompeu o topo anterior na região de 16,80. Essas 2 semanas de queda são o que se chama de pullback. Então, tecnicamente falando, chamamos de pullback. Formamos um inside bar na semana passada. Esse inside bar ele está dentro de uma tendência de alta. A ruptura dessa máxima permite que os compradores assumam posições, mesmo o estocástico lendo sobre o comprado, porque isso traduz realmente o stop dos vendidos. Tegma 3 talvez seja um dos últimos papéis que me chamam muitíssima atenção. Eu sei que esse papel também está grudado numa zona de resistência. Então todos esses papéis aqui, eles estão próximos de zonas de resistência, mas estão em tendência de alta. Talvez esse seja o trade mais ousado que tenha, porque ele produziu na tendência de alta dele 1, 2, 3. Essa ruptura aqui vai liberar o papel para buscar realmente a linha mediana do tridente, que ainda não foi atingida e que está muito longe. Eu gosto dos fundamentos dessa empresa, eu gosto das peças dessa empresa. Um setor que perdeu força, a gente viu que o setor elétrico ganhou força, mas um setor que perdeu força foi o setor de mineração. Então a gente viu a Semin fazendo um cenário um pouco mais feio, não tão bonito quanto seria interessante. A gente viu que a própria Siderúrgica Nacional deu uma enfraquecida, ela tinha dado sinal bonito na semana anterior, nessa semana que passou ela não conseguiu entregar resultados, a própria Usiminas também enfraquecida nesse cenário. Então o setor de siderurgia deu uma recuada, setor elétrico avançou, setor de petróleo deu uma pancada, sim, a gente viu o Petrobras subindo e rompendo o seu topo, tá? Se a gente considerar o gráfico sem dividendos, isso aqui seria topo histórico para a Petrobras. A gente vê a Prio 3 dentro desse gráfico, inclusive, não sendo uma época muito favorável para a Prio 3, é bem verdade, não é uma época muito positiva para esse papel, mas ela rompeu no topo anterior, produzindo um sinal bastante bonito do setor de petróleo, mesmo com o petróleo lá fora um tanto quanto mais lateralizado do que qualquer outra coisa. Muito bem, dito isso, então, esses são os principais ativos para o mercado brasileiro. Vamos olhar SPY, S&P 500, segue, o SPY a gente tem que naturalmente colocar aqui sem dividendos, para a gente poder ter o gráfico mais fidedigno. A gente vê que o SPY, literalmente, ele busca o quê? Ele está indo buscar o seu topo que encontra-se nessa região de 471, depois que ele conseguiu romper 430, ele ficou liberado para ir para aquele ponto sem grandes resistências. Muitas pessoas têm comentado a possibilidade do SPY, do mercado americano, estar muito próximo de um topo maior, inclusive com a possibilidade de formar algum tipo de pré-crash. Tem muita gente falando sobre isso e sinalizando a possibilidade de ser o último ciclo de alta antes de um recuo mais intenso no mercado americano. Por enquanto, não temos sinais disso ainda. O QQQ está indo relativamente livre para o seu alvo em 398, sem grandes movimentações e sem grandes estresses neste cenário atual. Vamos olhar aqui, euro contra dólar, aqui primeiro o gráfico semanal de euro contra dólar. No gráfico semanal, euro contra dólar opera dentro de um canal.
a gente tem que botar aqui a parte de canal, tá? E dentro desse canal de alta que a gente tem, conseguimos desenhar isso fluindo no canal de alta observado. A gente conseguiu romper o canal de baixa mais longo que nós tínhamos aqui. Esse era o canal de baixa. Dentro desse canal de baixa, deixa eu colocar isso aqui com uma cor um pouquinho diferente, só para ficar mais fácil, para vocês poderem enxergar melhor. Vou colocar meus canais em preto. E aí fica mais simples de vocês verem. Tá, então a gente está vendo o canal de baixa que foi rompido, fizemos pullback, agora seguimos dentro desse canal de alta do semanal, mas nós estamos numa zona de suporte, por quê? Porque é a linha mediana do canal. Você vai colocar aqui, a linha mediana do canal de alta aqui existe nesse momento. A gente rompeu a linha acima da metade do canal, pullback, entra no diário, a gente está vendo o pullback acontecendo aqui. Estocástico ele entra sobre o comprado, é bem verdade, sinalizando o movimento de recuo. Então a gente tocou a zona de suporte aqui, 1,088, 0,89. Essa é a zona de suporte do euro contra dólar. Em 240 minutos a gente percebe nitidamente, olha como a gente está tocando uma zona que no 240 minutos, para quem gosta de operar Forex, é um ponto interessante de entrada. Essa ruptura com o stop ficando imediatamente abaixo dessa mínima aqui e com o alvo sendo imediatamente o topo anterior. Então isso aqui é um trade bem legal de ser feito para quem gosta de operar esse tipo de situação dessa forma, nessa construção técnica. Isso não é call, novamente, eu não faço calls, aqui não é minha função com vocês fazer esse tipo de call, mas eu gosto quando o papel aproxima-se da média móvel de 80, estocástico dentro sobrevendido, aproxima-se dessa região aqui e permite uma entrada legal nesse ponto. Tá? Então aqui, estou olhando essa situação, entendendo que euro contra dólar estão bastante interessantes. Quando a gente fala de cenário, vamos botar ien contra dólar. E aí o ien contra dólar, a gente bota aqui o gráfico semanal. Deixa eu botar aqui. Aqui é ien contra dólar. Japonês yen contra dólar. E segue numa enorme tendência de baixa. Talvez um dos gráficos mais direcionais que existam seja o gráfico do ien contra dólar, em que a gente opera dentro de uma tendência de baixa. Eu já expliquei para vocês algumas vezes que esse é um dos meus padrões preferidos de operar. Quando o mercado numa tendência de baixa, sobe até a resistência, faz o movimento, volta a subir e bate aqui na venda. Belíssimo sinal de venda a ser operado. Estamos em topos e fundos descendentes do ien contra dólar no semanal. No gráfico diário, a gente vê um belo canal de baixa acontecendo. Eu não consigo operar nesse momento aqui. Eu precisaria que tivesse pelo menos algum tipo de repique para poder vender o próximo repique acontecendo. Então, um grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham curtido a nossa conversa de hoje, em que a gente falou basicamente sobre essa rápida sobrevada de mercado, que ela tenha sido útil. Se foi útil, deixe os comentários aí no nosso canal. Não se esqueça de inscrever, compartilhar com os amigos de vocês, porque aí com isso a gente consegue fortalecer o nosso canal e ao mesmo tempo a troca de ideias com todos. E já deixo o convite para vocês, Storm Experience em julho, onde poderemos então falar um pouquinho mais sobre tudo isso. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tudo de bom para vocês.